queridos, estamos entrando aqui para mais um projeto Desperte Sua Coragem. Nosso objetivo é trazer para você um despertar para vencer, porque todas as pessoas elas necessitam vencer na vida. Afinal de contas, foi o Senhor que nos fez para vencer. E se Ele nos fez para vencer, Ele nos diz que em todas as coisas nós somos mais que vencedor. Vivemos em um mundo das pessoas ainda não descobriram que para vencer existem alguns códigos. E nós vamos estar falando sobre código de vencedores. Estou aqui convidando pessoas. Queria aí que você convidasse. Boa noite, Eliane. Deus abençoe. Bom tê-la aí. Então nós vamos dar início, vamos estar falando hoje sobre as metas do vencedor. Sabemos que vencer é algo que tem que estar pelo menos na cabeça daquele que quer vencer. O vencedor, ele tem que entender quais são as regras para se vencer, as metas, os objetivos. Então, nós vamos falar aqui rapidamente, vamos dar para vocês alguns segredos para obter metas e alcançar resultados. Todas as vezes que alguém fala de meta, a gente já começa a ficar preocupado, porque muitos de nós não entendemos esse negócio de meta. E meta não é algo difícil de ser estabelecido, mas é algo difícil de ser mantido. Então, você tem que entender que a grande questão da meta é manter-se e não estabelecer-se. A maioria das pessoas, elas querem estabelecer uma meta, mas não se preocupam em manter-se. E aí está o primeiro erro de uma pessoa que quer vencer. Porque não adianta você estabelecer metas quando você não mantém focado nela. Você vê que o próprio Pedro, quando em Mateus capítulo 14, quando Jesus vem andando sobre as águas, a Bíblia diz que Pedro chega para Jesus e diz: Senhor, me deixa ir ter contigo. E aí ele diz: eu vou contigo até a ti, andando sobre as águas. Ele não diz eu vou nadando, ele não disse eu vou remando. Ele estabeleceu uma meta. Qual foi a meta? Eu quero ir andando. Ou seja, eu quero andar da mesma forma que o Senhor está andando. Aí ele estabeleceu uma meta. Mas a Bíblia diz que quando ele percebeu o vento e tirou a visão, quando ele se distraiu, ele perdeu a meta. Porque a meta não estava em estabelecer, mas em manter-se. Esse é o primeiro código que eu quero dar para você. Não adianta você fazer um projeto de vida grande quando você começa com a meta, dá uma atenção para ela, mas logo você esquece. Meta nunca vai ser algo que você planeja, mas algo que você foca. Eu vou repetir. Meta nunca vai ser algo que você projeta, mas é algo que você foca, que você permanece focado. Todas as vezes que nós vamos estabelecer metas para vencer, às vezes esquecemos que todas as metas que temos que estabelecer tem que estar de acordo com a habilidade que temos, senão ela vai exigir de cada um de nós um aprendizado que ainda não temos. Então, quando você estabelece metas, não adianta você estabelecer uma meta, por exemplo, final do ano, eu quero um avião. Não adianta, porque são metas que
não são alcançáveis ao custo do que você ganha hoje, a não ser que você entre pelo método da fé. Mas, como eu não posso falar muito, que o nosso código vai ser rápido, eu leio para você o texto que vai nos orientar dentro dessa palavra. E o texto está em Filipenses, capítulo 13, capítulo 3, versículo de número 13, e nós vamos ler até o 16, e olha o que é que Paulo está dizendo, lendo aqui na Bíblia NVI, olha o que é que ele diz: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço para aquelas que estão adiante. Olha que código ele nos dá, um código vencedor. Ele diz: eu tenho que me esquecer das coisas que outrora me distraía no passado, ou seja, eu tenho que esquecer das minhas decepções, eu tenho que esquecer das minhas limitações do passado, eu tenho que esquecer de muitas coisas que no passado me roubou as minhas metas, que me tirou o foco, que me roubou o ânimo. E aí ele diz, mas aí ele fala o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão adiante. Quando chega no versículo 14, ele diz: eu prossigo para o alvo. Qual era a meta dele? O alvo. A meta dele era o alvo. Aí ele diz: a fim de ganhar um prêmio chamado celestial, um chamado celestial de Deus em Cristo. No versículo 15 ele diz: todos nós que alcançamos maturidade. Aí ele começa a nos dizer que não existe meta quando não há maturidade. Ele diz que não existe uma meta a alcançar quando nós não alcançamos maturidade. Então pega o código. Nunca faça uma meta quando não se sabe como alcançar. Então toda meta tem que ter maturidade, crescimento. E aí ele diz: a maturidade que devemos ver as coisas desta forma. Aí ele diz: olha, maturidade para enxergar aquilo que você está almejando, maturidade para alcançar a partir do que você sabe, maturidade para alcançar a partir do que você conhece. Aí ele vai um pouco mais à frente e diz: e se em algum aspecto você pensa de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Aí ele diz: se a sua forma de pensar não contribui com a sua meta, acredite que Deus vai esclarecer o teu pensamento para que você possa ter metas claras, para que você possa alcançar os seus objetivos. Aí ele vai finalizando no versículo 16, ele diz bem assim: então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Aí ele vai dizer: olha, alguém me perguntava esses dias, obrigado Eliane pelo carinho de colocar aí o texto para os nossos amigos. Esses dias alguém me perguntava sobre alvos, sobre propósitos, e me trazia algumas questões, e eu tive que explicar para essa pessoa que muitos das metas que eu projetei para a minha vida, eu alcancei. Mas eu alcancei porque eu não me distraí. Volto a repetir o que eu falei no início. Não adianta projetar uma meta se você não vai estar focado nela. Pedro diz: deixa eu andar sobre as águas. Essa era a meta de Pedro, ao ver Jesus andando. Mas por ele prestar atenção, tirar o foco da meta dele, que era andar e ir até Jesus, ele perdeu o foco e começou a afundar. A maioria das pessoas se distrai. Eu quero dar para você algumas ferramentas claras, olhando para o meu tempo, que eu não vou falar 1 hora, eu vou falar menos. Eu acho que devo falar em média aí 25 minutos no máximo. Então presta atenção.
eu quero mostrar para você alguns desafios que você precisa fazer para encontrar o que você sonha. Quando você vai ler no livro de Josué, capítulo 3, você vai ver quando a nação de Israel estava para cruzar o Rio Jordão, do versículo 1 até o versículo 17, você vai ver que quando eles estavam para cruzar, para ir para o outro lado, para entrar na terra prometida, que era a meta deles, a Bíblia diz que houve um enchente no Jordão, porque havia ali o desgelo do Monte Líbano, onde as correntes daquele rio, daquela água gelada, aumentou o Rio Jordão ao ponto de que o Rio Jordão estava muito mais cheio e as suas correntezas estavam diante daquela entrada fenomenal na terra prometida, que seria a conquista de Jericó. E você percebe que quando Josué fala com o israelita, ele está dizendo o seguinte: olha, nós temos um objetivo, nós precisamos direcionar a nossa vida naquilo que Deus nos prometeu. Ele então traz o povo à maturidade. O que Deus nos prometeu é o que nós devemos alcançar. Você vê que no versículo 1 ele diz o seguinte: ele poderia esperar a situação, em vez disso ele agiu imediatamente dizendo: vamos atravessar. A maioria das pessoas, quando enfrentam uma tarefa de estabelecer metas e avançar nas metas, elas muitas das vezes dão de cara com as situações que levam ela a se distrair, a perder o foco. As enchentes, aí ele relaxa, e quem tem metas não tem tempo de descansar. Quem tem meta trabalha até alcançar. Quem tem meta dorme até tarde. Quem tem meta busca com toda a sua força alcançar aquilo que ele estabeleceu. Você vai ver que as pessoas que hoje estão gozando de uma boa formação acadêmica, os médicos dormiam muitas das vezes com a cara nos livros, os bons advogados, os bons professores, eles dormem com a cara nos livros, eles se esforçam, eles fazem de tudo para alcançar o objetivo. Agora, quando é que eles param para descansar? Quando eles alcançam a meta. Então, a maioria das pessoas não entendeu que meta é alcançada para depois haver um descanso. Enquanto a meta não é estabelecida, não adianta descansar. Josué chama o povo e os líderes para buscar a Deus. Os líderes, eles tinham que estar seguindo as ordens de Deus. E os sacerdotes e levitas do povo, no versículo 2 e versículo 3, tinham que avançar na frente do povo para que a meta que eles haviam estabelecido, que era chegar do outro lado, eles alcançassem. A circunstância sempre vai tentar te parar. As lutas, as dificuldades, sempre vai tentar te parar. Mas olha de uma coisa importante. Os líderes espirituais, que eram sacerdotes e levitas, assumiram a dianteira. E quando o povo olhou para aquele que estava à frente, que eram os líderes espirituais, eles se sentiram mais confortáveis em seguir. É importante você ter algo espiritual para alcançar. Deixa eu te dar aqui alguns benefícios para você que quer alcançar o que você está buscando. Olha, existem 3 pilares dentro de uma meta que precisa ser estabelecida. 3 pilares dentro de uma meta para ser estabelecida. Primeiro, qual é a sua crença? Segundo, qual é a sua estratégia? Terceiro, quando você vai colocar em prática? Guarda isso, que isso é código de vencedor. Não adianta eu ter uma meta se eu não tenho uma crença. Por isso que eu estou falando que o
os sacerdotes e os levitas foram os primeiros a avançar. E o povo olhou para aquilo. Por quê? Porque o povo tinha uma crença que os sacerdotes, os levitas, eram pessoas espirituais que estavam liderando eles espiritualmente. Aí eu aponto para o primeiro pilar daquele que quer alcançar as suas metas. Qual é a sua crença? Primeiro pilar para estabelecer a sua meta. Qual é a sua crença? Agora perceba, qual é a sua, segundo, para estabelecer o pilar fundamental para alcançar suas metas, qual é a sua estratégia? Se você voltar lá na história de Josué, capítulo 3, você vai ver que Josué, ele colocou o sacerdote na frente, porque Deus havia dito que quando o sacerdote tocasse com as plantas dos pés nas águas, o rio se abriria para eles passarem. Olha a estratégia. Qual era a estratégia? O sacerdote tem que pisar. O sacerdote, ele precisa colocar o seu pé na água. Se o sacerdote não tinha uma estratégia, Josué tinha uma estratégia, Deus tinha uma estratégia para levar o povo para a terra prometida. Deus disse: eu ponho o sacerdote na frente. O povo tem uma crença que os sacerdotes foi eu que levantei. Eu tenho uma estratégia. O sacerdote vai passar primeiro, essa estratégia, e eu tenho uma prática. Qual era a prática? Não adianta eu ter uma crença, não adianta eu ter uma estratégia, uma meta, se eu não vou colocar em prática. Você vê que quando volto a citar o livro de Mateus 14, que quando Pedro decide andar sobre as águas, ele tinha uma crença. Se é o Senhor Jesus, ele tinha uma crença, era Jesus. Aí você vai ver, disse: deixe eu andar sobre as águas. Ele tinha uma estratégia. Qual era a estratégia? Andar sobre as águas. E terceiro, ele tinha que colocar em prática. E como é que ele iria colocar em prática? Saindo do barco. Então por isso que eu falei, não adianta você ter uma meta se você não vai focar e praticar. Então pega aí o terceiro ponto. Quem tem uma meta tem que estar focado e tem que colocar em prática. Eu volto a repetir, quem tem uma meta, ele tem que focar e ele tem que colocar em prática. Nós vemos que nós começamos o ano cheio de metas. Tem pessoas que não escrevem nada, não escrevem nenhuma meta, não assumem nada. E eu quero dar aqui para você um pouco mais dentro dessa nossa estratégia. Eu quero falar aqui de alguns hábitos que você precisa ter para alcançar metas e objetivos. E eu quero mostrar a partir de Provérbios, capítulo 23, capítulo 4, versículo 23, quando ele diz: olha, portanto, acima de tudo, guarde os afetos do seu coração, pois ele afeta tudo o que você é. Preste atenção ao bem-estar do seu ser mais íntimo, pois dele flui a fonte da vida. Eu li aqui na Bíblia a tradução da Paixão, que é uma tradução americana. Então você percebe que ele está dizendo o seguinte: olha, ponha guarda aos afetos do seu coração. Ou seja, se você estabeleceu meta, exatamente, se você estabeleceu meta, o teu coração tem que agora guardar o teu coração. Porque ele diz na tradução, na Bíblia tradicional, ele diz o seguinte: porque do coração procede a saída da vida e da morte. E quando ele está falando de coração, ele pode estar falando aqui de mente, ou ele pode estar falando das emoções. Mas eu quero crer que ele está falando das emoções, porque quem tem meta tem que controlar suas emoções. Porque quando nós estabelecemos metas, nós vamos ser por várias vezes lançado pelas circunstâncias, ao ponto das circunstâncias querer nos parar,
querer nos estagnar. Então, se você não pôr guarda nas tuas emoções, as suas metas não serão estabelecidas. Então, por isso que ele diz, na parte B, ele diz bem assim, pois afeta as suas emoções, afeta quem você é. Aí ele diz, preste atenção ao bem-estar do seu íntimo, porque se você não prestar atenção no bem-estar do seu íntimo, você vai perder a vida, porque as suas emoções controlam a saída, o fluir da sua vida. Então, com isso, nós precisamos entender o seguinte, que as épocas do ano mais emocionante que nós temos enfrentado é geralmente o início do ano e o final do ano. O que ele está dizendo é, se você estabeleceu uma meta, você tem que controlar as emoções do início de ano. Quando vem contas para pagar, IPVA, escola de criança, uma série de coisas que você tem para fazer, então você tem que ter cuidado com as emoções, porque se elas não forem controladas no início do ano, o seu final de ano não terá metas alcançadas. Então guarda esse código. A meta, ela tem, quando você estabelece uma meta, você tem que controlar as suas emoções diante das situações. O final do ano, ele tem que ser para você o alcance da meta, mas para isso, o início do ano tem que ser controlado as suas emoções diante de tantas coisas, de tantos apelos que o início do ano traz. Se as emoções não forem controladas, você não vai alcançar a sua meta. Então, você precisa observar as suas metas, que elas são importantes. Se você não atentar para isso, se você não olhar e não planejar e não acreditar que Deus vai fazer aquilo que Ele mandou ou aquilo que Ele disse, se você não firmar o teu coração naquilo que Deus estabeleceu, você não vai alcançar. Deixa eu empurrar você um pouco mais para as suas metas. Você precisa começar a estabelecer algumas coisas do tipo, você expressa seu sentimento íntimo a partir daquilo que você escreve. Você sabia disso? Que você estabelece os seus sentimentos mais íntimos a partir do que você escreve. Você sabia que você é melhor quando você fixa mais quando escreve do que quando você apenas ouve ou quando você pensa? Então quem tem meta tem que expressar a sua meta escrevendo. Você precisa também compartilhar com quem você acredita que tem Deus, para que ela possa te manter focado naquilo que você estabeleceu. Ah, mas eu tenho umas amigas que são boas conselheiras, elas só não são cristãs. Então me desculpe. Se você não consegue andar com uma pessoa que concorda com o que você diz, você nem pode esperar alcançar a meta. A Bíblia diz lá em Amós, que a Bíblia diz o seguinte: andarão dois juntos se não houver concordância? Não tem como. Você precisa escrever para que você entenda aquilo que está no mais íntimo do seu coração. Você também precisa entender e passar a conhecer melhor aquilo que você estabeleceu. Ah, mas como é assim? Ah, minha meta é ficar rico. Opa, então você precisa conhecer melhor o papel de ser rico. Ah, minha meta é casar. Então você tem que conhecer melhor a vida de casado. Ah, minha meta é abrir uma empresa. Ok, então você tem que entender melhor a vida de empresário, o custo do empresário.
A minha meta é me formar. Ok, então você tem que melhorar, reconhecer melhor a profissão que você escolhe. Então não tem como você ter uma meta, olha o código, não tem como você ter uma meta se você não busca conhecer aquilo que você estabeleceu. Não adianta você querer alcançar uma meta se você não quer conhecer melhor aquilo que você estabeleceu. Porque Pedro afundou, Jesus revela, porque ele agora está dizendo lá em Mateus 14, que quando ele sai, Jesus disse para eles, tenha coragem. Essa é a palavra que Jesus estabeleceu lá. Tenha coragem. Quando ele disse tenha coragem, ele também estabeleceu o seguinte. Aí Pedro disse, então eu vou até o Senhor. E ele começou a andar. Só que você percebe que quando Pedro afunda, Jesus diz, pouca fé. Por que você não alcançou a meta? Porque você tinha pouca fé. Porque com a fé que você tem, não tem como você alcançar. Então, quando nós temos, volto a repetir novamente, aqueles 3 pilares para alcançar uma meta. Quais são os 3 pilares? A minha crença, a minha prática, né? A minha estratégia e a minha prática. Porque não adianta eu ter uma meta se eu não tenho uma crença que eu vou conseguir, que eu vou alcançar. Não adianta eu ter uma meta se eu não tenho uma estratégia para alcançar. Não adianta eu ter uma meta se eu não coloco em prática aquilo que eu escrevi. Então vamos lá. Eu preciso trazer clareza para a minha jornada. Todos os que têm meta têm que ter clareza na sua caminhada. Quando não se tem clareza, não se tem meta. Você vê que Pedro afundou e Jesus disse, por que ele afundou? Porque ele estava com falta de fé. Ele não tinha clareza, ele não conheceu melhor o que ele pedia. Jesus sabia como andar, ele já tinha prática, mas Pedro tinha meta de andar, mas não tinha como se estabelecer se ele perdeu o foco por não ter fé, ou seja, por não ter uma clareza do que a fé dele era capaz de oferecer. Você precisa obter uma expectativa melhor de sua circunstância e ser capaz de resolver todo e qualquer problema que venha aparecer na sua caminhada para o seu objetivo. Se você não vai fazer isso, você não vai alcançar. Olha, eu queria dizer para você que nós vamos abrir um curso sobre código de vencedor. Nós vamos dar um livro com vários códigos e nós temos um canal no Instagram. Nós temos o nosso Instagram, você já está aí, e nós temos também um canal lá no YouTube. Você pode ir lá e acessar, que tem centenas de mensagens divididas. Tem lá palavra de conexão, tem código de vencedor e tem orientações espirituais de uma série de mensagens. Não sei quantas tem, mas tem muita, e ainda tem muita para colocar. Eu acho que tem mais de 100. Você precisa passar lá para você absorver um pouco do conteúdo. E qual é lá o meu canal? É Apóstolo Delfino M. Lá no YouTube, Apóstolo Delfino M. Aí mesmo no Instagram, tem lá, só você clicar e se inscreva lá, para que aumente o nosso número de inscritos. Então vamos lá. Para encerrando aqui e também conhecer melhor a área em que estabeleceu a sua meta. Obrigado, Eliane, mais uma vez. Olha, existe uma coisa que eu vou apontar para você, para a gente fechar aqui as nossas metas. Quando você lê Hebreus capítulo 11, versículo 1, estou lendo na Bíblia, na Nova Linguagem Internacional, que diz assim: a fé é a confiança
de que esperamos realmente que algo acontecerá e dando-nos a segurança sobre as coisas que não podemos ver. Hebreus capítulo 11, versículo 1. O objetivo de Deus sempre foi responder em curto prazo as nossas metas, porque a fé, ela é a substância que nos leva a obter com clareza a nossa meta. É a fé que nos faz realizar. Então guarda esta frase: fuja das questões polêmicas que podem subtrair a sua fé. Olhe para Davi. Quando alguém questionava Davi a respeito de quem ele era, garoto, ele fugia disso. Você não pode ir para a batalha, o guerreiro é guerreiro desde sua infância, e você é apenas um garoto. Aí ele diz: opa, para aí, eu não posso me envolver em questões polêmicas, porque senão eu vou subtrair a minha fé. Guarda isso, não entre em questão polêmica para não subtrair a sua fé. Código de vencedor. Quem tem meta não entra em questões polêmicas para não subtrair a fé de alcançar a sua meta. Guarda isso. Quem tem meta não entra em questão polêmica, principalmente a respeito da sua meta, para que ele não venha subtrair a sua fé de alcançar a sua meta. E já chegando aqui para o final, deixa eu dizer algo para você. Quem tem fé está focado. Focar, uma das coisas que nos mostra é que quando estamos focados, direcionamos a nossa atenção ou nosso foco para a tarefa específica e mensurável que nos levará a alcançar o nosso objetivo. Volto a repetir. Quem está focado direciona a sua atenção para a sua atenção e o seu esforço para as suas metas. Ou seja, uma meta é um sonho com prazo de ser realizado. Eu tenho uma meta, minha meta é meu sonho, então eu tenho um prazo para estabelecer. Olha para Davi. Davi disse: hoje mesmo, Golias, eu arrancarei a sua cabeça. Ele disse: hoje mesmo, estou tão focado que hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e hoje mesmo eu cortarei a tua cabeça. Isso é foco. O que foi que ele fez? Tirou a mente dele das distrações e focou em cortar a cabeça do Golias. Qual era a palavra dele? Não era ferir a cabeça de Golias com a pedra, mas cortar a cabeça de Golias. Aí você diz: mas ele derrubou Golias com a pedra. Mas a Bíblia diz que ele cortou a cabeça de Golias, porque ele estava comprometido com o foco dele. O foco dele era cortar a cabeça de Golias. Mas para ele cortar a cabeça de Golias, Golias tinha que estar no chão para que ele pudesse cortar. E a Bíblia diz que quando ele acertou a cabeça de Golias, ele correu e com a mesma espada de Golias cortou a cabeça dele. Olha o que é meta e olha o que é foco. Ele disse: eu vou cortar a cabeça. Aí você vê ele com a pedra. E onde é que estava a espada? Na mão de Golias. Quando você está focado, você já sabe onde é que está a espada. Quando Davi viu a espada na mão de Golias, disse: já sei qual é a espada que eu vou usar. Por isso que eu só preciso de uma pedra, nem de uma armadura, porque quando eu desmaiá-lo, eu pego a espada dele, que tem o peso certo, a medida certa, para cortar a cabeça. Então preste atenção. Focar é direcionar toda a sua atenção e esforço na tarefa de arrancar ou de possuir, de conquistar aquilo que você estabeleceu como meta. Você precisa ser audacioso, porque quem tem meta tem que ser audacioso. Quem não é audacioso vai continuar
enfrentando a sua zona de conforto. Quem é audacioso sabe que o que é preciso para fazer, para alcançar. Os audaciosos é aqueles que olham para a sua zona de conforto, para as suas impossibilidades, e ele olha para Deus e ele diz: bom, eu aqui não consigo, mas em Deus eu consigo. Ele é audacioso não olhando para si, mas olhando para o que Deus pode ajudá-lo. A meta, quando você é audacioso, ele vai exigir de você ousadia, determinação, vai exigir de você pensamentos fora da caixa, ideias fora do contexto da sua zona de conforto, das suas limitações. Não tem como a gente vencer, alcançar as nossas metas se nós não formos audaciosos. E audacioso é aquele que está vendo as coisas fora da sua zona de conforto, ou seja, fora da sua caixa. Pega o código do vencedor. Toda meta não tem que ser vigiada dentro do seu mundo de conforto. Toda meta exige audácia daquele que estabeleceu e precisa que ele saia para que ele possa sair da caixa, da sua zona de conforto, para que ele possa ter uma visão mais clara do que ele é capaz de alcançar. Olha, eu já falei até demais, já te levei um pouco mais do que o que podia, e se você, isso aqui é matérias exclusivas que você precisa estabelecer. Olha, Shalom, Bispo Conceição, eu vou dar uma das últimas chaves que eu volto, porque eu não posso passar mais, já passei aqui daquilo que eu poderia falar. Olha, Efésios capítulo 3, versículo 20 diz que agora, para aqueles que é capaz, eu estou lendo na Bíblia, na amplificada. Ora, para aqueles que é capaz de cumprir o seu propósito e fazer sobrenaturalmente tudo o que ousar impedir ou pensar infinitamente além das maiorias das orações, das esperanças ou dos sonhos, de acordo com o poder que opera em nós. Olha que tradução fabulosa na Bíblia amplificada, isso mesmo, Efésios capítulo 3, Efésios capítulo 3, versículo 20, Eliane, diz assim: ora, aquele que é capaz de, presta atenção, Bíblia amplificada, ora, Efésios 3, 20, ora, aquele que é capaz de cumprir o seu propósito e fazer superabundantemente mais do que tudo que ousamos, que pedimos, que pensamos, que imaginamos, que sonhamos, que esperamos, que está em nossas orações, ele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo isso, ele estabeleceu, e aqui diz aqui, de acordo com o poder que ele colocou dentro de nós. Então olha o que ele está falando. Deus, aquele que é poderoso para fazer, ele espera que pelo menos você tenha esta ousadia. Eu deixo para a próxima semana o restante, que eu vou falar sobre não tem como ter meta se você não é inspirador, não tem como ter meta se você não é uma pessoa transformadora, não tem como você ter meta se você não é uma pessoa esperançosa, não tem como você ter meta se você não é uma pessoa capaz. Mas eu quero te convidar para amanhã, escola de casais. Amanhã nós vamos estar falando sobre relacionamento. A Bíblia diz que
que é necessário que o homem, desculpe, é porque apareceu aqui uma imagem que não parou aqui. O homem deixa o seu pai e sua mãe e una-se a uma mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Então, amanhã eu vou estar falando falando de casamento, escola falando de casamento. Nós vamos estar falando sobre o que deixar e o que estabelecer para que você tenha um casamento de paz. Amanhã estaremos aqui para mais um momento com você, um momento inspirador. Deixo com vocês aí um forte abraço. Pega tudo aí que a Eliane, ela sempre deixa aí nos comentários. Eu tenho certeza que ela vai deixar para você as informações que você precisa. Não existe um vencedor quando não tem meta. E meta não é algo apenas que eu planejo, mas é aquilo que eu foco, é aquilo que eu cumpro. Não existe pilares para alcançar o que eu sonho se eu não tiver uma crença, se eu não tiver uma estratégia e se eu não colocar em prática. Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo Código do Vencedor. Desperta a sua coragem. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Shalom.